Bom dia a todos, eu sou o Lucas, fisioterapeuta respiratório da reabilitação física da PAI Bauru. Meu nome é Cristina, eu sou fonoaudióloga e também sou aqui do Centro de Reabilitação Física da PAI Bauru. A gente está aqui hoje, né, nesse tempinho curto, Sim. mas para a gente falar da doença de Parkinson, né, uma doença de caráter neurodegenerativo, né, que afeta muito o quadro motor desses pacientes. É um dado muito legal para a gente falar, porque a gente tem hoje muitos pacientes com Parkinson aqui, né? E isso é bem gratificante, tá? A gente está aqui hoje para falar disso, sabendo que além do tratamento, né, a gente acaba assim conversando muito com eles, entendendo um pouco, né, esse meio deles, né, de ser, né, um parkinsoniano, né? E é muito legal, é muito importante para a gente. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje. Eu também poder trazer um pouquinho de informações para vocês sobre o nosso trabalho, né, sobre a nossa atuação aqui. Você, Lucas, falou sobre, né, um número grande de pacientes que a gente tem aqui com doença de Parkinson. E se a gente pensar, né, na prevalência dessa doença, ela é muito alta, né, na população brasileira. Ela perde apenas para a doença de Alzheimer. Então, das doenças neurodegenerativas, né, senis, a doença de Parkinson é a segunda maior, a que tem a segunda maior prevalente. É engraçado assim, isso a gente está falando dos que são diagnosticados, né? Mas tem os que não são diagnosticados. Porque tem muitos pacientes parkinsonianos que chegam até nós por uma patologia ortopédica, né, neurológica em si não específica, né, doença de Parkinson. E aqui, por conta desses, né, todos esses sintomas que o Parkinson nos demonstra, né, e até puxar um pouco de sardinha para o nosso lado, da nossa experiência, nós conseguimos conversar com o médico e encaminhá-los, né, para o médico e acabar diagnosticando, né, esses pacientes com a doença de Parkinson. Exatamente. E a gente vê que às vezes a gente recebe aqui, inclusive, pessoas com idades jovens, né? Então, a doença de Parkinson, segundo a literatura, ela pode aparecer aí por volta dos 50 anos a partir disso. Mas a gente tem, inclusive, casos aqui de pessoas mais jovens, né, antes, né, dos 50 anos, 40 e poucos anos aí já diagnosticada com a doença. Uma das principais características do Parkinson, que é muito importante a gente falar isso, né, porque as pessoas elas confundem muito, né, que é o tremor. Mas é específico o tremor de repouso. Muitas pessoas chegam aqui pra gente, né, com tremores, em si, né, nem se tratando de sistema nervoso central, né, mas de tremores simples e já começam, né, a nos questionar em relação a isso. O Parkinson tem uma característica principal, né, a gente fala de três, mas aqui agora eu estou falando do tremor de repouso, né. Nós temos a bradicinesia e as alterações posturais também que o Parkinson leva. Mas o tremor de repouso é um dos principais que levam a gente a pensar no diagnóstico de Parkinson, né? Exatamente. Além desses fatores que você falou, tem a questão da rigidez também, né? Exatamente. Que é muito comum. E o tremor, esse tremor em repouso, muitas vezes é o que leva o indivíduo a procurar o atendimento médico. Outras alterações também, né, que a gente sabe que acontece, ainda antes de falar da fonoaudiologia e da fisioterapia, né, são alterações do sono, depressão desses pacientes, ansiedade, né, alterações no olfato, né, incontinência urinária muitas vezes, e também alterações cognitivas. Isso. Aí a gente pergunta, né, o que leva um fisioterapeuta respiratório, né, a trabalhar com o Parkinson, né? A gente fala de alterações posturais. O Parkinson ele tem perfil anteriorizado, né? Eles, por conta da rigidez muscular, levam a esse tônus muscular, né? Eleva-se isso e atrapalha muito a mecânica respiratória desses pacientes. E isso a gente sabe que a longo prazo atrapalha a mecânica respiratória, a musculatura respiratória rígida, não leva esses pacientes a uma respiração correta, né? E esses pacientes às vezes acabam fazendo pneumonias, entram em insuficiência respiratória, apneias, né? Então a gente tem várias sintomatologias que levam ao fisioterapeuta respiratório tratar e retardar ao máximo esse processo da patologia. Sim, e a rigidez, né, essa rigidez que compromete
todo esse aporte pulmonar, respiratório, ele compromete também muito a questão da comunicação, uma vez que para a gente falar, a voz ela é produzida mediante um fluxo de ar, né? Então, se esse indivíduo ele está com essa respiração comprometida, né, consequentemente a voz vai estar comprometida. Além disso, essa rigidez ela não acontece só no pulmão ou só em membros superiores e inferiores, ela acontece também na face, né, no que a gente chama de órgãos fonoarticulatórios. Então, rigidez para fazer os movimentos de língua durante a fala, rigidez para protrusão, ou seja, para o movimento de língua durante a deglutição. Então, compromete vários aspectos relacionados à fonoaudiologia também, que a gente vai falando no decorrer dessa conversa que a gente está tendo. O principal músculo da inspiração é o diafragma. E como o Parkinson ele acomete toda a musculatura, né? Braços, pernas, que isso nós somos acostumados e visíveis, o diafragma também não fica fora, né? E essa rigidez do diafragma, rigidez de abdominais, que é músculos específicos para a expiração, na verdade o principal, né? Os intercostais internos, externos, então são todas essas musculaturas, né, que trabalham juntos, né, para fazer uma respiração, uma mecânica respiratória excelente. E os parkinsonianos eles vão perdendo isso ao longo, né, do diagnóstico, do tratamento, né? E a nossa função é isso mesmo, né? Eu me lembro muito, assim, há um tempo atrás eu estava no hospital, né? E o índice de pacientes parkinsonianos que chegavam, até por conta do diagnóstico, né, não muito precoce, um diagnóstico bem, né, depois de apresentar a sintomatologia, e esses pacientes eles vinham com um quadro de pneumonias, né? E a gente sabe que depois para reverter um paciente parkinsoniano com quadro de pneumonia é muito mais complicado, né? E por isso que é muito importante trabalhar exercícios respiratórios, o condicionamento cardiopulmonar desses pacientes, trabalhar apneias, incentivadores respiratórios, são todas essas musculaturas, né, esses exercícios que levam esses músculos a manter uma mecânica respiratória excelente. Essa mecânica respiratória, né, quando eu penso na voz, quando eu penso na comunicação oral desse paciente, né, se ela há um comprometimento, a gente há uma incoordenação, que a gente chama de incoordenação pneumofonoarticulatória. Então, esse indivíduo é um indivíduo que vai cansar para falar, é um indivíduo que vai ter uma instabilidade nessa voz, então é uma voz que vai estar rouca, que vai estar trêmula, muitas vezes é uma voz monótona também, não só pela questão expiratória, mas também pela questão, né, da musculatura dos órgãos fonoarticulatórios que vão estar comprometidos. Então, a comunicação oral, ela pode ser muito comprometida no indivíduo e, associado a outros fatores que o Lucas já citou, pode levar a um declínio da qualidade de vida desses indivíduos. Exatamente. E acho que esse é um dos motivos, né, de nós estarmos aqui hoje, né, porque esse trabalho nosso, né, é muito em conjunto, né? Obviamente a fisioterapia motora, são todos assim atendimentos dentro da nossa reabilitação que são excelentes, mas o mais importante, né, da gente estar aqui hoje é falar dessa comunicação, né, de via superior e dessa parte o que altera, né, todo esse quadro respiratório do paciente, principalmente os parkinsonianos que começam a apresentar a nossa famosa disfagia, né? Isso, esse é um ponto importante da gente comentar, né? A evolução da doença, quando a gente sabe que é uma doença que ainda não tem cura, infelizmente, mas que é uma doença que leva, né, a um declínio cada vez maior desse paciente, principalmente se ele não tiver um suporte, né? Se ele não tiver um suporte da fisioterapia, se ele não tiver um suporte da fonoaudiologia, da psicologia, né, que a gente trabalha em conjunto aqui. Mas essa questão do indivíduo ter esse declínio pode levar um comprometimento para engolir. Além do paciente não conseguir estabelecer uma comunicação efetiva, ele ainda pode ter comprometimentos para se alimentar, né, que é o conhecido como a disfagia. Exatamente. A gente sabe que a disfagia, né, tem um alto índice de broncoaspiração, né? E aí a nossa terapia respiratória tem que mudar para esse paciente, né? Porque desde que ele tem uma pneumonia,
Se é um paciente que ele já está elevado, né, os sintomas do Parkinson, a gente sabe que ele não vai ter uma tosse tão efetiva, então nós não vamos conseguir fazer uma expectoração com esse paciente, então a gente tem que fazer todo esse trabalho, né, para limpar o pulmão desse paciente, assim, propriamente dito. E nós de preservar esse pulmão aí, de fazer o possível, né, para que não vá alimento para esse pulmão, para que não aconteça, né, uma broncoaspiração, uma penetração desse pulmão, para não dificultar ainda mais a condição desse paciente. E aí a fonoaudiologia entra também, né, além da comunicação, intervindo na questão da disfagia, né, tentar manter o máximo de tempo possível uma alimentação segura por via oral. E daí entra a questão também da postura, né? A fisioterapia, trabalhando em relação à postura, ajuda muito a fonoaudiologia, tanto para a fonação, a questão da comunicação oral, mas a questão também mastigatória, a questão da deglutição. Então, é um trabalho que está todo o tempo sendo em conjunto, né? A fisioterapia, a fonoaudiologia e também outros profissionais que a gente tem aqui no centro. E quando a gente fala de pacientes parkinsonianos, né, não tem como nós não falarmos um pouco, não, né, em relação a entrar no quadro psicológico, né, mas o que eles referem muito pra gente, né, e eles vêm muito com quadro de depressão, né, isso. E por que eu estou falando disso? Porque isso influencia muito no nosso tratamento, né? Porque a dificuldade da aceitação do tratamento, a dificuldade, assim, deles entenderem a patologia, a dificuldade deles fazerem, né, realizarem, na verdade, as nossas orientações, né? Eu acho que isso que assim, também limita um pouco o nosso tratamento, né? E acho que é por isso que aqui a nossa equipe multidisciplinar trabalha muito em cima desses pacientes parkinsonianos. A gente até fala aqui que esses pacientes são os nossos botes de ouro, né? Porque a gente abraça a mesma causa, a gente consegue intervir muito na reabilitação deles. Se eu não me engano, nós temos pacientes aqui parkinsonianos há mais de 10 anos, que não teve um comprometimento na parte de disfagia, um comprometimento na parte respiratória. Então são pacientes que nós conseguimos aumentar a qualidade de vida desses pacientes e reduzir esse número de internação lá embaixo, né? Sabendo que a internação para eles é uma coisa muito assim, fluente se não tratada. Nós temos 2 grupos, né? Um que é acompanhado da parte fonoaudióloga e da fisioterapia motora, e outro da parte da fisioterapia respiratória, né? Que inclusive sou eu quem faço os atendimentos. Nós temos em média aqui uns 30 pacientes, né, com a doença de Parkinson, com esse diagnóstico fechado. Né? O que é trabalhado nesse grupo, né? A gente trabalha muito capacidade INS e expiratória, até para associar bastante nessa parte da fala, né? Que a fono que enfatiza muito isso também. A gente trabalha muito a força muscular respiratória desses pacientes, o condicionamento cardiopulmonar desses pacientes e essa parte de alteração postural. Então a gente consegue dentro do grupo associar todos esses atendimentos, né, todos esses, na verdade, esses exercícios voltados especificamente para pacientes com doença de Parkinson. Então esses indivíduos, eles têm atendimento aqui com a gente 2 vezes por semana, né? Em um grupo, né, no qual o Lucas atende, e um outro grupo do qual eu participo, juntamente com outra fisioterapeuta, que é a minha. Então, o que o Lucas consegue trabalhar já ajuda muito a questão da fonoaudiologia, principalmente quando eu penso relacionado a aspectos vocais, a voz desse paciente. Então, como ele trabalha bastante focado para a questão respiratória, já está trabalhando bastante a questão da comunicação oral desse paciente quando eu penso em relação à voz. Esses mesmos pacientes participam desse grupo do Lucas, né, da fisiorrespiratória, e participam da fisioterapia motora e fonoaudiológica junto comigo em um outro dia. E nesse grupo a gente trabalha muito essa questão motora, essa questão postural desse indivíduo e também a questão da praxias orais, né? A questão dos movimentos fonoarticulatórios para melhorar a comunicação
defecação, para melhorar a deglutição desse paciente. Tá? Então é importante a gente enfatizar essa questão dos grupos aqui, né, que eles participam 2 vezes por semana aqui do nosso atendimento e que a gente tem visto benefícios. A gente trabalha, a gente sabe que na doença de Parkinson a gente não tem como recuperar o que já foi perdido, né, mas a gente trabalha com o intuito de preservar o que ainda esses pacientes trazem, o que esses pacientes têm, né, para dar um pouco mais de qualidade de vida para eles. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa conversa, né, Cris? Acho que foi mais uma conversa, né? E é isso, até a próxima, gente. É isso, gente. A gente espera ter, de alguma forma, conseguido passar para vocês o que é o nosso trabalho, né, como que a gente atua, né? É um trabalho intenso, mas é um trabalho gratificante, muito bonito, principalmente quando a gente vê resultados, né? Quando a gente vê os benefícios que a gente pode, mesmo que pequenos, mas trazer para os nossos pacientes, que muitas vezes chegam aqui, né, sem saber o que é a doença, sem saber o que pode ser feito. E a gente tem feito um trabalho que tem colaborado, é o que a gente tem visto. Então a gente espera ter passado para vocês um pouquinho da nossa vivência aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou de participar dessa conversa. Obrigada.